Vou testar aqui primeiro. Tá. Ver se vai aparecer. Agora apareceu. Mas pode ir apresentando. Então, só vou apresentando só a senhora novamente, tá? Aí. Deixa eu voltar nela aqui. Deu certo agora. Aí, aparece? Aparece, tá? Sim. Deu? Vocês? Apareceu. Então tá. Tá? Então, só para introduzir aqui. Eu só não consigo ver vocês aí no... Ah, tranquilo. Mas, então tá, gente. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Maria Fernanda Graniga Pimentel. E só queria fazer uma correção ali, né? Que o pessoal falou que eu estava trabalhando na região de Alta Floresta. Na verdade, eu iniciei trabalhando na região de Alta Floresta, mas atualmente estou atuando aqui na regional de Cuiabá, tá? Eu estou trabalhando atualmente no município de Acorizal, mas atendo toda a regional de Cuiabá quando necessário, né? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a raiva, né? E depois sobre o projeto nosso do doutorado, né? O trabalho que a gente desenvolveu. Então, a raiva, no contexto aí da primeira palestra, né? Da saúde única, ela é uma zoonose bastante importante, né? Causada por vírus, que afeta o sistema nervoso, né? Tanto de animais quanto dos seres humanos. Uma enfermidade letal, né, cuja transmissão pode ocorrer através da mordida de um animal infectado. Tá? Uma doença extremamente antiga. Ela tem relatos dessa enfermidade desde o século 23 a.C., no Código de Esuna, 200 anos antes do Código de Hammurabi, só para vocês terem uma noção, né, que é aquele do olho por olho, dente por dente, né? Então, é bastante antiga. E apesar de nós termos vacina já contra essa enfermidade desde de 1885, ela ainda causa muitas mortes e muitos prejuízos para todos, né? Tanto para em animais quanto para os seres humanos. Cerca de 59 mil pessoas morrem por ano dessa enfermidade, principalmente na Ásia e África, e em países economicamente desfavorecidos. Na América Latina, ela é endêmica, né, e um grande problema em saúde pública. Oi. Não está passando? Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu fazer diferente. Vou passar um por um. Isso, acho que agora vai sim. Agora ela foi muito, né? Tá no slide de introdução. Isso, agora voltou, né? Isso, então tá bom. Tá. Desde 2015 até 2024, 33 pessoas já vieram a óbito em decorrência dessa doença aqui no Brasil. Né? Dessas 33, uma foi causada pela variante do vírus que está relacionada ao cão, e as outras 32 relacionadas ao morcego. Em 2022, 4 crianças de Minas Gerais e um adolescente do Distrito Federal vieram a óbito, né? As 4 crianças entraram em contato com o morcego, e o adolescente, não se sabe o hospedeiro, mas desconfia que seja um gato. Em 2023, foram 2 homens, né, que entraram em contato, um com um primata não humano, um sagui, e o outro, por incrível que pareça, um bovino, tá? Que é bem raro acontecer essa interação, né, e a transmissão dessa doença através desse tipo de animal, mas ocorreu em 2023. E em 2024, esse ano, já tem a morte de uma pessoa no Piauí,
e também em contato com primata não humano. Foi identificado o sagui como animal, né, que transmitiu a doença para ele. Na pecuária, essa enfermidade causa muitos prejuízos, estou em torno de 15 milhões de dólares por ano, sem contar os custos indiretos, né, como perda de peso, a espoliação do morcego causando prejuízo, danificando couro, etc. Tá? Passou aí agora ou não? Também não está passando, né? Tá com um probleminha aqui, eu vou passar aqui mesmo. Passou aí agora isso, né? Tá. A distribuição dessa enfermidade, né? No mundo, a gente pode olhar pelo mapa aí, em verdinhos, aqui perto da Austrália, aqui na Nova Zelândia, onde não tem risco, né, por ser um local isolado. Em roxo, baixo risco, né? Em laranja, o médio risco, onde nós estamos inseridos, né? E em alto risco de disseminação em vermelho, né? Da distribuição da doença. E tem alguns países ali que não tem nenhum dado ainda sobre a enfermidade. Bom, aqui era para ver se eu conseguir apresentar, aqui não vai dar certo. Mas então, o agente etiológico dessa enfermidade é um vírus de fita simples, RNA, tá? Sentido negativo e envelopado, pertencente à ordem Mononegaviridae, à família Rhabdoviridae, subfamília Alpha-Rhabdovirinae e o gênero Lissavírus. Esse gênero tem 17 espécies, né? Possui 17 espécies. E o Lissavírus, ele é o protótipo da doença. Tá? E o Lissavírus, ele tem 12 variantes. Destas 12 variantes, 7 já foram detectadas aqui no Brasil. A 1, a 2, que é relacionada ao cão, a 3, que é do morcego Desmodos rotundos, a 4, que é do morcego insetívoro Tadarellia brasiliensis, a 6, que é do morcego Lyciurus sireneus, que também é insetívoro, né? Uma do sagui, né? E outra de um cachorro do mato, que ela é bem semelhante à do cão, né? A variante número 2. Então, esse desenho aí é o desenho esquemático, né, do vírus da raiva, né? E ele está mostrando as proteínas que compõem o vírus, né? Então, no interior do vírus, aqui, você consegue ver em branco e amarelinho e um cinzinha bem clarinho, a neuroproteína, a fosfoproteína e a RNA polimerase. Elas se unem, né, formando o complexo ribonucleoproteína, e essas três, elas se enovelam com o genoma do vírus e ficam aí bem enoveladas, bem juntinhas, né? E elas são protegidas por essas outras duas proteínas aqui, a glicoproteína e a proteína de matriz, que é essa parte cinza, e a glicoproteína são esses azuis mais escuros aí, que é que ela atravessa a proteína de matriz e ela fica bem externa, né, no vírus. Essa proteína, ela é responsável pela patogenicidade do vírus, né? Então, a proteína, a nucleoproteína e a fosfoproteína são responsáveis pelo transporte através da adineína, né? Transporte do vírus quando ele está caminhando dentro da célula, dentro do neurônio, né? A fosfoproteína, além de participar do transporte, ela inibe o fator regulador do interferon, né, que é um importante fator na resposta celular do animal infectado, né?
Então, essa atividade da fosfoproteína é importante para deixar o vírus, como se diz assim, invisível dentro do corpo do animal, enquanto ele está se deslocando do local da mordida até o sistema nervoso central, o vírus consegue driblar o sistema imune, e esse é uma das maneiras, né, inibindo o fator regulador do interferon. E ela também ativa a proteína L, que é a RNA polimerase, né, na hora da divisão, lá na replicação e na divisão celular. Elas três juntas também atuam na transcrição e na replicação do vírus, né? A glicoproteína, também chamada proteína transmembrana, justamente porque ela atravessa a proteína da matriz, né, responsável pela adsorção, ou seja, ela é a que adere à membrana da célula hospedeira e, vamos dizer assim, abre as portas da célula para o vírus poder entrar. Né? Ela faz isso mudando o pH do meio e, dessa maneira, o vírus consegue entrar na célula. E a patogenicidade, né? Ela é responsável pela patogenicidade do vírus. E a proteína de matriz, junto com a glicoproteína, elas envolvem, né, esse complexo da ribonucleoproteína, dando forma ao vírus, protegendo ele, e também estão relacionadas à montagem e ao brotamento desses vírus. Após a replicação, elas se juntam para fechar o vírus, né? Depois eu vou mostrar para vocês ali. Elas ficam na membrana, né, da célula hospedeira, e na hora que o complexo da ribonucleoproteína vai sair, elas são envolvidas, né, pela membrana proteína da matriz e a glicoproteína, que já estão juntas, e brotam e saem do vírus, né? Saem do neurônio ou da célula hospedeira, no caso, que normalmente pode ser uma célula muscular, né? Que normalmente quando o animal morde, né? Geralmente pega as células musculares. E as três juntas, a proteína da matriz, a nucleoproteína e a glicoproteína, elas induzem resposta imune, né? E também induzem a anticorpos neutralizantes. Esse é um desenho, né, esquemático do vírus da raiva, né, do lissavírus. Ele possui 11.932 nucleotídeos, que formam os 5 genes. E a gente fala que ele é do sentido negativo, por quê? Porque ele está no sentido 3 linhas, 5 linhas, né? Ao contrário dos positivos, que são dos 5 linhas, 3 linhas, e é nesse sentido em que as proteínas são sintetizadas, né? Então, esse vírus, ele tem uma característica diferente dos vírus RNA. Então, essa é a disposição das proteínas, né? Dos genes da nucleoproteína, da fosfoproteína, proteína de membrana, a matriz, a glicoproteína e a RNA polimerase. Sempre nessa sequência. Opa, próximo. O ciclo epidemiológico da raiva, gente, são 4 ciclos, tá? Tudo vai depender do reservatório. Então, esse aqui é o ciclo urbano, né, que normalmente é transmitido pelos nossos pets, cães e gatos, né, e eles podem transmitir para nós, certo? Graças a Deus está diminuindo bastante, já, vocês viram aí, em 10 anos, 11 anos, só um foi transmitido por cão e gato, né? Então, graças às vacinações que são feitas,
né, o programa de vacinação tem diminuído muitos casos transmitidos por cães. Bom, o ciclo silvestre, ele é transmitido pelos animais silvestres, mantido, né? E pode ser transmitido pelos humanos. O ciclo rural, que acometem, onde são acometidos os animais de produção. Desculpa, gente, eu estou com problema de garganta. Todos esses ciclos, gente, tanto o urbano, o silvestre, quanto o rural, ele é mantido pelo ciclo aéreo, cujo morcego é o reservatório principal. Bom, o período de incubação da doença é bem variável, né? Vários fatores influenciam. A cepa, né, a espécie envolvida, né, a quantidade de vírus inoculado, aonde foi inoculado, né? Por exemplo, se foi inoculado próximo do pescoço, por exemplo, normalmente quando o cavalo é mordido pelo morcego, né, está bem próximo do sistema nervoso, então o período de incubação vai ser menor, tá? Do que um animal que é mordido na perna ou na base do rabo, né? Enfim. Cães e gatos, normalmente o período de incubação é de 15 a 60 dias. Animais de produção de 30 a 90 dias, ele é bem variável. E humanos de 20 a 90 dias ou mais. Pode chegar até, teve casos de mais de um ano de período de incubação. Os sinais clínicos também variam e dependem da espécie, da cepa viral e tudo mais. Então, a raiva, ela se manifesta de duas maneiras nos animais. A raiva furiosa, que normalmente a gente observa no cão e no gato, né? Que os animais tendem a querer morder, atacar, né? E a raiva paralítica. Essa normalmente ocorre mais em herbívoros, né? Onde o animal tem dificuldade de locomoção, e perde os posteriores, né? Os membros posteriores. Aí eles caem, né? E começam com movimentos de pedalagem e tudo mais até a morte. Então, a morte de bovinos normalmente ocorre entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Tá? Mas eu já vi a raiva furiosa em bovinos, tá? É bem diferente. O animal investe, né? Foi um caso que eu atendi aqui em Corizal, a novilha investia até no tratador. Então, a patogenia dessa doença, gente, começa com a inoculação do vírus, né? Aqui o exemplo é de humano, mas você pode imaginar isso também nos animais, né? A inoculação do vírus pode ou não ocorrer a replicação viral já no local da mordida, tá? O vírus, ele vai se ligar aos receptores nicotínicos da acetilcolina nas junções neuromusculares, né? Onde
nervo se une ao músculo, e o vírus vai viajar dentro desse nervo, do axônio, dos nervos periféricos, através de transporte retrógrado, até a medula espinhal. Após o acesso desse vírus à medula espinhal, aí o vírus, ele ascende até o sistema nervoso numa velocidade de 12 milímetros por dia. Então, é um pouco mais rápido do que nos nervos periféricos. Quando chega no sistema nervoso, aí ocorre uma intensa replicação do vírus, né? E depois a propagação centrífuga, né, ao longo dos nervos craniais, para as glândulas salivares, para a pele, para a córnea e outros órgãos, como o fígado e o coração. Bom, como eu estava falando lá no começo, a imunologia, o vírus da raiva, ele dribla o sistema imune, né? Normalmente, em algumas doenças, quando o vírus vai se replicar dentro da célula, ele se replica e ele acaba destruindo a célula quando ele sai, né? Quando ele produz vírus, e quando ele vai sair da célula, ele acaba destruindo ela. E com o vírus da raiva, não, ele vai muito sorrateiro, ele tem vários mecanismos para driblar o sistema imune, tá? Ele inibe as células natural killer, sabe? Vários são os métodos que ele utiliza, e ele mantém o neurônio intacto enquanto ele está percorrendo até chegar ao sistema nervoso central. O diagnóstico geralmente é pós-mortem, né, através do corpúsculo de Negre, que é observado em amostra do sistema nervoso, tá? Aí existe a coloração de Sellers, que é a mais antiga, onde a gente observa os corpúsculos de Negre. Tem a EFD, imunofluorescência direta, que ela colore, né, o anticorpo com fluoresceína, e quando em contato com o antígeno, aí ele floresce, tá? Todos esses diagnósticos aqui, IFD, prova biológica, RT-PCR, imunohistoquímica, microscopia eletrônica e soroneutralização, todos eles têm seus pontos positivos e negativos, sabe? Por exemplo, a IFD precisa de muita técnica, né? A pessoa tem que ser um técnico treinado para fazer. A prova biológica, o problema dela é o tempo, né? E a prova biológica nada mais é do que a inoculação, né, intracerebral em ratinhos, né? Fora o bem-estar animal, que essa prova biológica praticamente está sendo abolida, né? Está sendo substituída pela PCR, pela RT-PCR, né? Que é a transcriptase reversa seguida da reação em cadeia da polimerase. Porque ele demorava quase 30 dias, de 21 a 28 dias, para ela ficar pronta, né? Você inocula o vírus no ratinho e espera 21 a 28 dias, depois sacrifica o ratinho e faz o teste no cérebro, né, do ratinho, para ver se tem a proliferação do vírus. Né? E a imunohistoquímica também, ele demora bastante para fazer, né, e precisa de gente treinada e muito técnica. Microscopia eletrônica nem se fala, né, que o microscópio eletrônico é um aparelho caro. E a soroneutralização, ela só vai ser usada quando a gente sabe que o animal não recebeu vacina, porque, na verdade, a soroneutralização, ela serve para ver a quantidade de anticorpos que a pessoa ou o animal tem no corpo, né? Normalmente é usada para nós que trabalhamos com vírus e que atendemos animais suspeitos, para ver a titulação da gente, como é que a gente está. Né? Como é que está, né? Se a gente está protegido, né? Senão a gente não pode nem mexer com essas coisas. O diferencial dessa doença sempre é feita com
doenças que provocam sinais nervosos, né, nos animais. Então, vamos lá, doença de Algeski, febre catarral maligna, as encefalites do leste, oeste e a venezuelana, meningite, herpes vírus, etc., vários outros, intoxicação. Então, tem vários diferenciais de doenças que causam sinais neurológicos, né? A principal delas é a AET, né? Que são a doença da vaca louca, né? A encefalo. A EB. Vou passar aqui. A encefalomielite espongiforme bovina. Então, tratamento para raiva. Não há tratamento eficaz, gente. Para raiva, da população do planeta, 17 pessoas sobreviveram a essa enfermidade, mas apenas uma tem uma vida, vamos dizer assim, normal, com sequelas leves da doença. As demais, todas com sequelas graves, sequelas neurológicas, de locomoção, né, não falam. Então, o tratamento não existe praticamente, tá? No Brasil, nós temos 2 sobreviventes dessa doença. São 2 rapazes, um de Pernambuco e um do Amazonas. Mas eles também têm sequelas graves em decorrência da enfermidade. Então, quando não há tratamento, a prevenção é o melhor remédio. Então, a vigilância é feita pelos órgãos oficiais, né, e pelo sistema de saúde, testes sorológicos de diagnósticos rápidos e eficientes, é importante, vacinação para humanos e para os animais, e o controle populacional do morcego hematófago, que é realizado pelos órgãos oficiais, né, de defesa sanitária, com a captura desses morcegos e o tratamento com a pasta vampiricida. E a biossegurança, né, é importante. Toda pessoa que trabalha com isso, para evitar a contaminação, então, usar o EPI, né, as pessoas que lidam com animais, se tiver algum animal suspeito, evitar mexer com esse animal e chamar o órgão oficial para verificar se esse animal está ou não, se a doença, o sintoma é suspeito da doença, né? E as pessoas que trabalham em laboratórios, né? Então, trabalhar sempre com EPI e dentro das cabines de segurança biológica. Então, o nosso trabalho, a gente teve o objetivo de realizar a genotipicação do vírus da raiva das amostras sabidamente positivas. Eram amostras do nosso laboratório LASA, né, de apoio à saúde, Laboratório de Apoio à Saúde Animal de INDEA. A gente já sabia que todas essas amostras eram positivas, porque tinha dado positivo na IFD ou na prova biológica, né? E os objetivos específicos eram identificar o vírus, né, da raiva dessas amostras do nosso laboratório, do LASA, genotipificar elas, né, o vírus da raiva, para análise da distribuição dos genótipos nos diferentes biomas, né? A gente separou por biomas, né, do estado de Mato Grosso, e a análise e a interpretação dos dados, né, para promover ações de medidas de controle para a defesa sanitária. Então, a gente publicou um artigo, tá? E a gente utilizou as amostras do LASA de tecido nervoso de várias espécies, né? Elas estavam previamente armazenadas a menos 20 graus Celsius. Do banco de dados deles, do banco de amostras que eles tinham, nós coletamos 348 amostras e mantivemos elas a menos 80. Elas foram... A extração do material genético, ela foi realizada em 117, que foram escolhidas aleatoriamente, né? O RNA foi extraído com o protocolo de fenolcloroforme e o produto da extração foi mantido a menos 80. Os primers utilizados foi o P510 e o P784, utilizado por Soares, colaboradores em 2002, e o fragmento do gene N, que é
a proteína mais conservada de todas as 5, né, que eu falei para vocês lá anteriormente. Ela é a mais conservada, né? Então, a gente utilizou um primer com 295 pares de bases. E o produto das PCE, das RTs-PCS, foram clorados com gel red e observados em gel de agarose. A purificação desse material obtido foi feito com esferas magnéticas, o sequenciamento no sequenciador automático ABI 3500 com kit Big Die. As sequências obtidas foram analisadas, né, nesses 2 programas, CLC, DNA Workbench e Sequência em Análises, e os produtos dessas sequências, né, elas foram, depois de revisadas, e foram feita a comparação no GenBank com o gene do lissavírus, né, que tem no GenBank, né, que é o banco de dados genéticos. E a árvore filogenética foi construída na plataforma Filogenia, o alinhamento no programa MUSCLE. A análise filogenética foi utilizado o método de máxima verossimilhança e a confiabilidade é um método bootstrap de 1000 réplicas. Então, os resultados foi este artigo, foi publicado na revista Infection Genetics and Evolution. Aí, aqui, eu precisava passar ele aqui, não sei se vai aparecer para vocês aí. Não vai aparecer. Que é o próximo. Aqui. Então, os resultados. Das 348 amostras positivas, 117 foram escolhidas e foram analisadas molecularmente. 77 foram positivas para raiva. Vou tirar aqui. Pela RT-PCR, né? A transcriptase reversa seguida da reação em cadeia da polimerase. Dessas 77, 50 foram aptas para o sequenciamento. Só se tiveram uma quantidade de DNA suficiente para poder ser sequenciada. Aí elas foram sequenciadas e foram comparadas com o GNN do lissavírus, depositado no GenBank, que resultou em 93,13% a 100% de identidade nos nucleotídeos, né? E de 93,4% a 98% de identidade nos aminoácidos. Essa aqui é uma fotinha aqui do marcador, 250 pares de bases, o controle negativo, controle positivo e 3 amostras. Dá para ver bem aqui a diferença, né? Uma com bastante RNA e essa aqui bem fraquinha e essa aqui mediana. Então, dependendo, provavelmente essa daqui é uma das que não deu DNA suficiente para ser sequenciada. Aí elas foram analisadas, alinhadas e foi construída a árvore filogenética, que é essa daqui. A gente conseguiu observar nessa árvore filogenética 4 clados bem distintos. Aqui eu pintei de cores diferentes para ficar bem fácil de visualizar. O clado A, B, C e D. Então, a árvore filogenética nos mostrou os 4 clados e todos eles com a variante 3 do lissavírus, que é aquela relacionada ao desmodos rotundos. Tá? E ele mostrou aqui a predominância, ó, o clado A, que é aqui em amarelinho, né, todos do Pantanal, né, do bioma Pantanal. O clado B é o clado enlaranjado, ele está mais espalhado, né? Tem amostras no bioma amazônico, no bioma Pantanal e também no bioma Cerrado. Tá? O clado C é em azul, né? Ele está praticamente todo no Cerrado, e o clado D todo no Amazônico.
Inclusive, teve 5 amostras de Rondônia, que a gente conseguiu, do município de Parecis, que foram enviadas, na verdade, para o LASA, né, para poder fazer a análise né, para raiva, e a gente utilizou elas, e elas também ficaram nesse clado aqui do bioma amazônico. Então, aqui, como não está dando para apresentar, eu vou ter que tirar aqui os mapas para a gente poder ver aqui a apresentação. Então, olha lá, os bovinos, de todos os animais acometidos, os bovinos foram os que mais foram acometidos, né, no nosso trabalho, e também em outros trabalhos de Belotto em 2005 e Silva em 2017. A variante 3 foi prevalente no nosso estudo e em todos esses estudos aqui, no México, o trabalho de Velasco Villa, em 2006, e na Colômbia, segundo Paes e Colaboradores, em 2007, e no Brasil, outros 2 trabalhos, de Kobayashi, em 2007 e 2008, e Castilho, em 2010. Né? Segundo Mata e Colaboradores, em 2010, não somente o comportamento do morcego hematófago e sua distribuição numa região determina os casos de raiva. Né? Então, não é só o comportamento do reservatório, né? Uma série de outros conjuntos. Geografia, relevo, clima, altitude, também influenciam, né, na distribuição. A gente pode ver que o relevo, né, separou bem aqui, ó, essa região aqui, ó, e esse clado aqui do Amazônico e o clado do Cerrado, né? Por conta de geografia, de relevo, de montanhas, né? E de rios, né? Outro fator também, que foi o conceito de redes, descrito por Negreiros em 2018, o trânsito intenso entre propriedades, né? Os animais, né, um vende para um, outro vende para outro, né, então, ele pode também levar os animais de um lugar para o outro devido ao período de incubação grande, né, então você pode observar aqui nesse mapa, por exemplo, esse azulzinho aqui, ó, esse azulzinho aqui, que está fora do clado C, né, que é o clado do Cerrado, provavelmente é um comércio entre animais, entre propriedades, né, de animais que foram infectados, né, com o vírus. Deixa eu tirar aqui, né, Condori et al., ele, em 2013, ele diz que várias linhagens do vírus da raiva numa mesma região ao mesmo tempo reforça o conceito de redes, né? Então, você vê aqui nos clados A e B, que você vê aqui, ó, o amarelinho no município aqui, laranja, né? O azulzinho no município laranja, né? Então, o conceito de redes, né, de trânsito de animais, né, pode acontecer ao mesmo tempo devido a isso. Tem um vírus na região, mas vem um vírus de fora, né, transmitido por um animal que chegou recente. Ribeiro e Colaboradores, ele diz, em 2021, ele fala que os ambientes naturais e artificiais podem ser abrigos de morcegos. E é exatamente isso. Então, cavernas, bueiros, né, na construção de estradas, eles colocam aqueles bueiros, pontes servem de abrigos, né, e túneis, poços, casas abandonadas. Então, todas
praticamente todas essas amostras que a gente analisou, depois que a gente pegou e foi observar elas pelo Google Earth, a gente fez uma observação, todas elas ou tinha muita floresta por perto, onde a possibilidade de ter cavernas, de ter árvores ocas, de ter cupins, né? Perto de minas, tipo, esses buracos de garimpo, né? Casas abandonadas, tudo isso servem de abrigos. Então, a gente observou que ao redor dessas propriedades que teve os focos, elas tinham um ou dois desses itens aqui, né? Ou poço, ou caverna, ou tinha ponte por perto, ou tinha um local apropriado para esses animais se abrigarem, né? Os rios e montanhas ou outras características naturais também servem para ajudar a espalhar ou para manter uma variante num determinado lugar, né? Os rios ajudam a disseminar, né? Para ele ser um local plano, o morcego tem facilidade para se deslocar sem nenhum tipo de coisa para atrapalhar o voo dele. E as montanhas, né, eles não voam muito alto, então as montanhas, elas servem para segurar uma determinada variante numa determinada região. Né? E Almeida et al., em 2019, ele fala que as atividades humanas também contribuem para a dispersão da enfermidade. E isso é verídico, né? Desmatamentos, garimpos, construções de edifícios, hidrelétricas e rodovias, elas desmatam os locais, né? E esses animais perdem seus abrigos e eles vão procurar abrigos mais próximos dos seres humanos, né? E aí vai ocorrendo os acidentes, né? Os transbordamentos. Eles vão procurar outros abrigos e vai ocorrer a transmissão da doença nos animais de produção. Então, a conclusão, nosso estudo sugere que o estado de Mato Grosso existe grupos geneticamente distintos dentro da linhagem do Lissavírus, associado ao reservatório dos modos rotundos, que era uma coisa que a gente queria mesmo saber qual que era a linhagem, né, que estava circulando no estado, comprovar, né, que era transmitida pelo Desmodos, e que esse tipo de estudo, a genotipagem, ela pode auxiliar no entendimento da dinâmica populacional do vírus, né, associado também aos aspectos ambientais e geográficos, podendo subsidiar as medidas profiláticas de vigilância e de controle da enfermidade, né. A gente consegue saber para onde a doença está se deslocando, e a gente pode fazer capturas na região, né? Mandar equipes de captura para aquela região, enfim, solicitar vacinações, né, para os produtores, e outras medidas designadas pelo programa, né? Que o programa, o INDE, ele trabalha com vários programas de várias doenças. E um dos programas que a gente atende é o programa estadual de controle da raiva dos herbívoros, né? Com capturas, com educação sanitária, vacinações, né? Atendimento aos casos, né? O produtor notifica a gente, tô com um animal com sintoma assim, assim, né? Não está andando direito, está com problema de locomoção, ou já está deitado, né? Às vezes o produtor já encontra o animal deitado, que não consegue se levantar, né? Aí a gente vai lá e atende o produtor. E realiza os atendimentos. Tá? E é isso, sobre o nosso trabalho realizado sobre a genotipagem,
Esse é o artigo que a gente conseguiu publicar, e estou à disposição. Está o meu contato, se alguém quiser entrar em contato, estamos à disposição. Muito obrigada, Maria Fernanda, pela palestra. A gente tem algumas perguntas que me enviaram aqui. E a primeira pergunta é se há diferenciação na manifestação clínica da doença entre os diferentes genótipos. Se você consegue falar um pouquinho disso para a gente. Dos diferentes genótipos? Olha, eu acredito que, no geral, não. Assim, a diferença entre a raiva paralítica e a furiosa, né, além da variante, né, é o fato de que o animal, na furiosa, o animal ele tem cefadores, né, dor de cabeça, ranger de dentes, né, a salivação intensa, né, porque o vírus ele acomete a musculatura lisa, então o animal não consegue deglutir, por isso ele saliva, né? Mas, no geral, é esse o sintoma, né? A furiosa, ele tende a atacar, e na paralítica ele ele tem coordenação motora, né? Ele começa, assim, o animal se afastando do rebanho, ficando isolado, aí começa com a salivação, ele pode colocar a cabeça, né, apertar a cabeça contra um objeto, ou uma parede, ou uma porteira, assim, porque acho que ele sente dor na cabeça, então ele tende a tentar ver se diminui a dor, né? E a dificuldade de locomoção, aí ele perde os posteriores e fica em decúbito, né? E aí já da furiosa, não, o animal, ele parece que ele tem uma energia fora do comum, né? Ele tende mesmo a querer atacar as pessoas. A respeito da genotipagem, você acredita que esse é um caminho para os novos diagnósticos ou que a gente continuaria fazendo os mesmos diagnósticos que a gente faz? Olha, os diagnósticos que a gente estava utilizando era a IFD e a prova biológica. E, graças a Deus, nós já estamos substituindo a prova biológica pelo RT-PCR, inclusive o Lázaro já está fazendo, em tempo real, né? E a genotipagem mesmo, eu acho que é para fazer estudos mesmo de diagnósticos no geral, não, né, específico. Entendi. Acho que o que nós temos hoje, a IFD e a RT-PCR, já está, olha, maravilhoso. Já estou bastante contente, só de ter tirado a prova biológica já do nosso diagnóstico, já está maravilhoso. Certo. E o diagnóstico de raiva, então, continua sendo um desafio aqui no Mato Grosso, principalmente? Ou você acredita que vem se caminhando tranquilamente a respeito disso? Então, a gente depende muito da notificação do produtor rural, né? Então, o produtor rural, ele precisa da gente estar muito próximo a ele, realizando educação sanitária, para ele entender o que é a doença, né? Para ele entender o perigo que essa doença é, né? E você vê, esse caso de 2023 aí, de um senhor que foi infectado por um bovino, né, que normalmente é o ciclo rural, ele é terminal, ele para ali, morre com o animal, porque né, é um ciclo que o animal não tende a querer agredir outro animal, é difícil, né, então é transmissão só acidental mesmo, e esse foi um caso atípico. Certo. Né, então eu acho que é isso. Mandaram mais uma.
A genotipagem é feita em algumas situações específicas no mapa ou no SUS? Ou ainda é algo muito restrito? Não é muito feito, não. Com relação à raiva animal, não. Mas em campo de pesquisa mesmo, então, né? Mais em pesquisas e pessoal de mestrado, doutorado mesmo, que faz a nível de órgão federal ou órgão estadual, não é feito. Certo. Bom, acabaram então as perguntas, foram essas. Muito obrigada de novo, Maria Fernanda, pela sua palestra, e a gente espera te ter outras vezes aqui com a gente. Nós tem a continuação, né? Eu até tenho ela aqui, mas a hora já está avançada. Então, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, que é a da captura de morcegos, né? Que a gente fez lá. Eu acho que no nosso estado é sempre importante a gente trazer as coisas que acontecem aqui, né? Mas também é legal que a gente tem bastante gente de outros lugares aqui com a gente. E é sempre bom a gente estar falando de coisas que acontecem aqui na nossa realidade mesmo, assim, né? Então... A gente já avançou bastante, né, no diagnóstico da raiva no estado. Sim, já está bastante contente. O INDEA é um trabalho muito forte, né? Todas as secretarias de controle animal estadual, na verdade. Mas então é isso, gente. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu espero que todos tenham aproveitado o nosso primeiro dia do simpósio, então. Vou pedir para vocês que não esqueçam de assinar a lista de presença que a gente colocou no chat, para que vocês consigam juntar todas as assinaturas para ter acesso ao certificado, né? Lembrar vocês que amanhã, então, a gente começa às 9 horas da manhã com a palestra do Dr. Felipe, que vai falar um pouco de taxonomia para a gente também. O Felipe, ele é um pós-doutorando que estuda aqui no Brasil, ele estuda também um pouco nos Estados Unidos, é uma pessoa que tem muito a agregar também em técnicas diagnósticas, em formas de pesquisa. Então, o nosso dia amanhã começa às 9 horas e a gente espera vocês. A Liga agradece a disponibilidade e o apoio dos palestrantes de hoje, da Tatiana, da Maria Fernanda, da Lana, bem como a atenção de todo mundo que está aqui, os professores que participaram, as pessoas que estavam auxiliando a gente aqui também na faculdade para que a nossa transmissão conseguisse acontecer tranquilamente. Então, eu desejo para vocês uma boa noite e até amanhã. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau, tchau.